vou tentar explicar um pouco do processo de construção aqui do mecanismo biela-manivela, que foi o mesmo que caiu na prova. E aqui o objetivo final é que o diagrama de posição fique dessa forma aqui. Esse aqui seria o diagrama de velocidade e esse aqui o diagrama de aceleração, ou seja, o O' e O duas linhas. E aí, para iniciar a construção, a gente vem aqui, já tem uma aba aberta do... Melhor, vou abrir outra aqui no GeoGebra, aguardando. Pronto, essa aqui é a interface do programa. E aí a ideia é que a gente desenvolva esse mecanismo de forma que todos os parâmetros sejam variáveis. E aí o centro do diagrama de posição vai ser aqui a interseção do eixo X com o eixo Y, onde eu vou criar um ponto primeiramente na interseção. Como você pode ver, se a gente deslocar um pouquinho para a direita, de modo que o cursor fique apenas em cima do eixo X, ele vai acusar aqui, eixo X. Se colocar em cima do eixo Y, ele vai acusar aqui, de modo que a gente saiba que está em cima do eixo Y. Se a gente colocar na interseção de dois objetos, no caso essas duas retas, a vertical e a horizontal, ele vai acusar. Assim a gente sabe que o ponto vai estar fixado exatamente na interseção das duas retas, no eixo das abscissas e das ordenadas. Pronto. E aqui, essa é a janela do diagrama, onde a gente vai desenvolver todos os diagramas, e aqui é apresentado a janela de álgebra. Ou seja, a partir do momento que eu crio o primeiro ponto aqui, esse ponto já fica descrito nessa janela de álgebra, com as coordenadas 0 e 0, certo? Aí o que é que eu posso fazer aqui para ficar de acordo com a nomenclatura que a gente aprendeu? Eu clico aqui duas vezes e ele vai abrir essa outra janela, onde eu posso clicar em propriedades. Está um pouco lento porque tem muita aba aberta aqui. Propriedades, aí vem aqui em básico e defino como O underline 2 e já posso fechar aqui diretamente, não precisa apertar Enter ou qualquer outro botão, e ele já renomeia lá aqui, de modo que fica O2. Se eu clicar em cima desse O2 e arrastar tanto para a direita quanto para a esquerda, eu consigo deslocar esse nome aqui. Pronto. Criado o primeiro ponto, que é o ponto de partida, eu vou optar agora por aqui essas janelas são as janelas das ferramentas que a gente pode usar. Aqui é para criar o ponto. Se a gente clicar nessa setinha para baixo, existem essas diversas opções: ponto em objeto, interseção de dois objetos, entre outras. Aqui existe a opção de reta, segmento de reta, vetor, que essas opções que eu acabei de falar são as que a gente vai usar principalmente. E aí, para criar a primeira reta, que é R2, eu vou clicar aqui em círculo dados centro e raio, ok? Clico aqui e venho aqui nesse ponto que é O2 e clico. Quando eu clico, ele vai dar essa opção de definir o tamanho do raio, né, da circunferência. Porém, se eu definir um valor fixo, por exemplo 3, e apertar OK, ele cria uma circunferência com um raio fixo de diâmetro 6 ou raio 3. Porém, não é o que eu quero criar de forma variável. Aí eu vou retornar aqui, aperto mais uma vez na circunferência, dado centro e raio, e clico em cima do ponto de novo. Só que agora, em vez de definir a dimensão, eu vou colocar como uma variável. O raio vai ser uma variável, ou seja, R2, certo? R_2, e aperto OK.
Aí ele vai perguntar se a gente quer criar um controle deslizante. Aí eu confirmo a criação do controle deslizante, que é essa ferramenta aqui, que eu posso aumentar ou diminuir o tamanho do raio. Porém, eu tenho que regular aqui a amplitude o alcance desse R2. Como eu vou fazer isso? Clico duas vezes aqui em cima do próprio botão ali e venho aqui em controle deslizante e coloco o intervalo mínimo o valor mínimo como 0 e o máximo eu vou colocar 50. Porém, a gente sabe que a dimensão é 10 centímetros ali. E o incremento, ou seja, de quanto ele vai variando, eu vou colocar 1. E aperto aqui, ou já posso fechar. Pronto. O que é que vai acontecer aqui? Eu posso variar o tamanho até 50 e ele vai crescendo ou diminuindo, respectivamente, consequentemente. Pronto, aí aqui eu já vou definir o tamanho que eu quero, que é 10, e rolando no mouse e a bolinha para baixo ou para cima, eu posso ampliar ou diminuir a imagem aqui. Pronto. Eu já vou deixar no tamanho definido aqui, de 10. O R2. Só que aí, o próximo passo, essa aqui foi a circunferência R2. Porém, o que eu quero é uma reta que saia da origem e intercepte essa circunferência aqui, em qualquer dessas regiões. E para isso, eu vou criar um ponto aqui, um ponto, que coincidentemente já foi o ponto A. Ele já ficou nomeado como ponto A aqui. Ok. Aí agora, esse ponto já está aqui. Eu posso vir aqui agora, nessas janelas. Ó. Eu criei uma circunferência, uma cônica, que é essa aqui. Criei essa aqui, detalhar. Criei um número, R2, que está aqui. Ou seja, conforme eu vou alterando esse número, ele vai alterando aqui na janela de álgebra. Certo? Opa, cliquei duas vezes aqui. Aí eu vou deixar 10. Tem a cônica, número e os pontos. Ou seja, eu já criei dois pontos. O 0, 0, que está aqui, e o A, que é esse aqui. Aí o que eu posso fazer? Para deixar o desenho mais claro, é omitir essa circunferência. Ou seja, clicando aqui, eu posso omitir ou deixar à mostra essa circunferência aqui. Eu vou omitir para despoluir o desenho. E aqui agora eu venho em segmento de reta, porque se eu criar a reta desse ponto a esse ponto, ela vai ter tamanho infinito, não é o que eu quero. Eu já criei a circunferência com raio de 10 centímetros, justamente porque é o tamanho exato que eu quero. Então eu vou optar pelo segmento de reta. Ou seja, eu vou sair daqui até aqui com a reta, com esse segmento de reta. Automaticamente esse segmento de reta, como eu defini o ponto inicial e o ponto final dele, o tamanho vai acompanhar o R2 que eu defini aqui em cima, certo? Que está alterando conforme a circunferência, o raio da circunferência, que eu defini aqui como R2, aqui em cima. Eu vou omitir de novo. Só que para ficar ainda mais claro, eu vou renomear, clicando duas vezes aqui em F, renomear em propriedades. Vou renomear esse segmento de reta como R2. Porém, se eu deixar R2 automaticamente, como aqui já existe um R2, que é uma outra variável referente ao raio da circunferência, se eu clicar aqui em OK, vai dar convergência. Então eu vou botar um linha aqui para diferenciar uma variável da outra e apertar, ela já vem aqui automaticamente. Pronto. Esse aqui é só para guiar a gente. E a barra R3 que vai sair do ponto A e vai interceptar o eixo X em alguma dessas posições aqui. A gente sabe que o tamanho dessa reta, dessa barra R3, é 30 centímetros. Ou seja,
eu quero criar uma barra aqui de 30 centímetros. Porém, o que a gente quer é que esse ponto A ele consiga esse ângulo aqui, ó. Vou definir o ângulo aqui para deixar mais claro. Esse ângulo aqui, ele tenha a possibilidade de variação aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para variar a posição dessa barra R2, eu vou voltar aqui, Ctrl Z, certo? Vou reacender a circunferência, vou recorrer a um ponto auxiliar aqui na interseção da circunferência com o eixo X, ou seja, eu cliquei passei o cursor só em cima da circunferência, ela ficou um pouco mais escura. Se eu colocar em cima exatamente do eixo X e da circunferência, ele vai acusar aqui embaixo, em vermelho, que está em cima exatamente dos dois desenhos, da reta e da circunferência. Eu vou clicar, pronto, ele cria o ponto B. A partir desse ponto B aqui serve como auxiliar. Ele não existe exatamente no desenho final, mas ele serve como auxiliar. Para quê? Para a gente criar uma função em cima desse ponto A, que é definida como função girar. E funciona da seguinte forma: eu vou clicar duas vezes em cima desse ponto A, ele vai aparecer aqui, essa janela. Eu vou apagar esse ponto C e vou escrever girar. Existem essas possibilidades de funções, mas aqui eu vou escolher essa aqui: objeto, ângulo e ponto. Ok? E aqui agora eu vou definir os três parâmetros que eu quero para fazer essa circunferência girar. E aqui eu vou colocar o seguinte: esse objeto vai ser o ponto B. Na verdade, eu preciso, antes de definir essas variáveis aqui, eu preciso de um outro passo, um passo anterior, que é criar o ângulo θ2 aqui, que vai fazer essa barra girar. Eu vou cancelar aqui, já eu retomo essa função, eu vou cancelar e vou vir aqui em controle deslizante, aqui controle deslizante, e aperto e clico, seleciono essa opção e venho em qualquer canto aqui da tela e clico controle, e ele já dá essa opção aqui de criar esse controle. Aí eu vou definir como ângulo, certo? Eu posso definir como número, inteiro e ângulo. Aí eu vou definir como ângulo, que é o θ2 que eu quero, e vou renomear aqui como θ2 e apertar OK. Pronto, ele já cria um controle deslizante aqui, um outro controle deslizante. Opa! Para arrastar, eu clico com o botão direito em cima aqui, e arrasto. Vou colocar aqui, já está pedindo aqui. E aqui agora, esse controle deslizante, eu estou variando aqui. A princípio ele não está variando nada, porque eu não associei nenhum desses parâmetros aqui a esse ângulo. Aí eu estou variando e ele não muda exatamente nada no desenho, só o valor mesmo da variável. Aí o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou, nesse ponto aqui, eu vou associar essa variável, esse ângulo e o centro, justamente naquela função girar. Eu vou clicar aqui duas vezes, vou apagar e vou escrever aqui girar. Aí ele dá essa opção aqui, a segunda, que é objeto, ângulo e ponto. Vou apertar OK. E aqui eu vou reescrever agora esse ponto B, que é o objeto, o ângulo, o ângulo vai ser esse θ2 aqui que eu criei, ok? Aí eu venho aqui, θ, underline 2, e o ponto vai ser esse central aqui, que é o O2. A partir daí eu aperto OK,
Ok. Tá, meio lento aqui. Pronto. Aí, como tá definido aqui é 164, aí ele já, essa barra R2 ela já acabou mudando dessa posição para essa aqui. Aí eu posso retomar aqui agora. Opa. Eu posso retomar aqui um ângulo que fique mais claro. Eu vou deixar 42, tá bom. Só para criar, dar seguimento na criação do desenho.